Olá pessoal, hoje é sábado, dia de falar de esportes aqui na tela da HIT. Eu sou Caio Veríssimo e vou trazer para você as notícias do mundo do esporte dessa semana. O ano mal virou e o futebol já está a todo vapor, mas quem dá o pontapé inicial em 2025 são os garotos da base. Isso porque a Copinha já começou e a gente acompanha alguns dos principais craques da competição. Começou o principal campeonato de futebol de base do Brasil, a Copinha. Nesta edição de número 55 do campeonato, assim como no ano passado, é a edição com maior número de clubes participantes, 128 times do norte ao sul do Brasil. A Copa São Paulo de Futebol Júnior é muito famosa por lançar ao mundo do futebol novos craques a cada ano. Nomes como Kaká, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Endrick e Neymar são alguns dos que brilharam na Copinha e em seguida ganharam oportunidades no time principal. Sabendo da capacidade de surgir novos craques para o futebol brasileiro, listamos 4 jogadores para ficarmos de olhos bem abertos. E a gente começa com um atacante que já conquistou nada mais nada menos do que Abel Ferreira. O atacante Thales, do Verdão, chega na Copinha depois de ter feito 32 gols na última temporada. A marca é tão expressiva que Abel Ferreira já disse, acabando a Copinha, ele quer o Thales no profissional. Vamos ficar de olho nessa joia. O segundo nome vem lá da Baixada Santista. Gabriel Bontempo, meio-campista do Santos, é o grande destaque de sua equipe. Capaz de desempenhar todas as funções do meio de campo, Gabriel tem uma das multas rescisórias mais altas do campeonato. 100 milhões de euros serão necessários para tirar o garoto da Baixada. Outro nome que é certeza de que vai pintar no profissional em 2025 é do jovem Isaac Silva, atacante do Fluminense. O garoto fez gol nas 2 finais em que jogou no ano passado, tanto na Copa do Brasil quanto o Brasileirão Sub-17. O atacante deixou sua marca e, por isso, o técnico Mano Menezes já pediu o craque no time principal para a próxima temporada. Tem moral com o treinador, hein? E para fechar, um craque do São Paulo é o nome da vez. Rian Francisco, autor de 88 gols nas 2 últimas temporadas, é a esperança de gols do tricolor paulista. O atacante que teve o contrato renovado deve ser observado por olheiros do mundo todo. Afinal, o menino faz gol de tudo quanto é jeito. Esses são alguns dos nomes que certamente devem fazer a diferença nessa Copinha. E quem sabe no futebol mundial. Vamos aguardar para ver. E saiu um ranking com as camisas mais bonitas do futebol dessa última temporada. E dentre as 10 mais belas, 2 são de times brasileiros. Vamos ver quais são. Uma pesquisa realizada por um dos principais sites especializados em uniformes de futebol indicou que as camisas do Vasco e do Botafogo ficaram entre as 10 mais bonitas de 2024. Foram os 2 únicos times da América que entraram na lista. A camisa preta do Vasco foi lançada em abril e ficou na 6ª colocação do ranking. O modelo presta homenagem ao ídolo Roberto Dinamite, que completaria 70 anos no ano passado. Dinamite aparece nos detalhes, com escrita Dinamite Eterno 10. A camisa do Botafogo já é lendária por ter conquistado 2 títulos depois de muitos anos para o torcedor botafoguense. A camiseta ficou na 7ª colocação e o intuito era honrar o passado, com linhas em zigue-zague e gola V, em referência ao tecido usados nos anos 60 e nos anos 50. O uniforme deu tão certo que o Botafogo reviveu os bons tempos daquela época e voltou a ser campeão. E falando em ranking, uma lista com os maiores patrocínios do futebol brasileiro foi divulgado recentemente. Vamos ver os clubes que mais arrecadam com seus patrocinadores. O Palmeiras assinou com a Sportingbet para ser a patrocinadora master a partir de 2025 e teve um salto nos valores arrecadados anualmente. A cota fixa com a Crefisa, que patrocinou o clube por mais de 10 anos, era de 81 milhões de reais por ano. E agora com a Sportingbet será 100 milhões anuais. Apesar do salto de quase 20 milhões nos valores, o Verdão permanece em 3º no ranking dos clubes com os maiores acordos. Vamos ver os maiores patrocinadores do país. Em primeiro vem o Flamengo, que arrecada 115 milhões com a PixBet. A Esportes da Sorte rende 103 milhões anuais ao Corinthians. Em terceiro continua o Palmeiras, que arrecada agora 100 milhões com a casa de apostas Sportingbet. O Vasco aparece em 4º, arrecadando 70 milhões com a Betfair. E fechando o top 5 vem o Atlético Mineiro, que arrecada 60 milhões por ano com a H2Bet. A ginasta Agnes Kellet, uma lenda do esporte mundial, faleceu essa semana aos 103 anos.
Agnes foi a campeã olímpica mais velha a vencer uma prova. A ginasta húngara Agnes Keleti, que foi a campeã olímpica mais velha, morreu nesta quinta-feira aos 103 anos de idade, após uma vida que poderia inspirar filmes. O assessor de imprensa da ex-atleta afirmou que ela morreu em um hospital de Budapeste, o que confirmou a informação do principal jornal esportivo do país. A ginasta tinha sido hospitalizada na semana passada com pneumonia, poucos dias antes do aniversário de 104 anos. Nascida em 9 de janeiro de 1921, a atleta que ganhou 5 medalhas de ouro olímpicas em uma carreira esportiva excepcional, teve uma vida cheia de altos e baixos. Ela ganhou um total de 10 medalhas olímpicas, 5 delas de ouro nos Jogos de Helsinki, 1952, e Melbourne, 1956, todas elas depois dos 30 anos de idade. Nascida em Budapeste, foi convocada pela equipe nacional em 1939 e logo banida de todas as atividades esportivas por causa da origem judaica. Após a ocupação da Hungria pelo Terceiro Reich, em março de 1944, ela escapou da deportação com documentos falsos e assumindo a identidade de uma jovem cristã em troca de todos os pertences. O pai e vários membros da família foram deportados e vítimas de extermínio no campo de concentração de Auschwitz, enquanto a mãe e a irmã foram salvas por um diplomata sueco. Persze neki nem volt papírra szüksége, mert csak ránéztek, akkor látnak. Nós vamos ver agora a história de um brasileiro naturalizado vietnamita que está sendo destaque da Copa do Sudeste Asiático. O Vietnã enfrentou a Tailândia no primeiro confronto da final da Copa do Sudeste Asiático. E o maranhense naturalizado foi um dos principais responsáveis pela vitória por 2-1. Ele marcou 2 gols, dando a vantagem ao Vietnã no jogo de volta que acontece neste domingo. A final contra a Tailândia é uma reedição da decisão de 2022, quando os tailandeses foram hexacampeões. Rafaelson recebeu a cidadania em dezembro de 2024, após 5 anos no país. E desde que se naturalizou, já anotou 7 gols em 4 partidas pelo Vietnã. O atacante de 27 anos foi revelado pelo Vitória e chegou no Nanjing do Vietnã em 2019. Ele passou por outros clubes do país durante esse período, mas em 2023 retornou ao Nanjing, chegando a marcar incríveis 52 gols em 56 partidas com a camisa do clube. O Noroeste de Bauru está de volta à Série A do Campeonato Paulista e já divulgou o preço dos ingressos da segunda rodada do campeonato, que vai ser contra o Palmeiras. E olha só, tem ingressos passando de R$600. De volta à elite do Campeonato Paulista, o noroeste da cidade de Bauru está no grupo C, ao lado de São Paulo, Novo Horizontino e Água Santa. Na segunda rodada, o time do interior recebe o Palmeiras em casa. Inclusive, esse será o único jogo no estádio Alfredo Castilho contra os times grandes. E o clube já divulgou os valores dos ingressos para a partida contra o Verdão, que vão de R$380 a R$640. No setor visitante, o preço chega a R$500 por torcedor. O estádio tem capacidade para 15 mil torcedores e a expectativa é de casa cheia contra o time alviverde. Nas redes sociais, o Noroeste divulgou que o Alfredo Castilho passa por obras de melhoria e tem término previsto antes do início do Paulistão. Até o momento, o goleiro Felipe Alves, que tem passagens por São Paulo e Fluminense, é a principal contratação do Noroeste para esse ano. E Florentino Pérez, o atual presidente do Real Madrid, convocou eleições presidenciais antecipadas para a nova gestão da equipe. Apesar de Florentino ainda não ter se candidatado, tudo indica que ele vai continuar na presidência. Florentino está à frente do clube há mais de 20 anos. O Real Madrid anunciou que muito em breve a nova eleição para a presidência do clube deverá acontecer. Isso porque o atual presidente Florentino Pérez decidiu antecipar a votação, que deveria acontecer somente em abril. Com essa determinação, as chapas que desejam concorrer à vaga deverão apresentar os seus candidatos no prazo de até 10 dias. E já em menos de um mês, o novo mandatário deve ser conhecido. Tudo indica que Florentino Pérez deve sim estar na briga por mais um ciclo na presidência do Real Madrid. O espanhol de 77 anos tem estado à frente do clube desde 2000. Considerado o maior líder da equipe por grande parte da torcida, Florentino Pérez foi o responsável por sempre abalar o mercado do futebol, trazendo os maiores craques para o Real. Foi dele a ideia de juntar os Galácticos, um time quase imbatível que contava com Ronaldo Fenômeno, Zidane, Beckham, Luís Figo e entre outros. Florentino também contratou na mesma temporada nada mais nada menos do que Kaká e Cristiano Ronaldo. E recentemente tem em suas mãos uma equipe dos sonhos com Vinícius Júnior, Bellingham, Mbappé e Rodrigo. Uma coisa é certa, por mais que os maiores craques já tenham passado pelo Real Madrid, durante tantos e tantos anos,
o maior nome de todos do clube certamente é de Florentino Pérez. Bom, por hoje é só. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. Continue ligado na nossa programação e acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana e um grande abraço.